Eu quero falar com vocês sobre surpresas ao contratar. Porque a surpresa é muito bom quando a surpresa é boa, mas nem sempre quando nós contratamos a surpresa é tão boa assim. Eu tive hoje a feliz surpresa de estar em uma empresa de um dos meus primeiros alunos, é um casal, eles são meus alunos, muito triste, mas aconteceu um acidente e o dono da empresa ficou 9 meses em coma. O que aconteceria na sua empresa se você ficasse 9 meses em coma? 9 meses, sem poder falar com ninguém, sem ter nenhum tipo de contato com a sua equipe. Como é que a sua empresa estaria? Eles me conhecem, né? Esse trabalho que nós fizemos na empresa deles tem 10 anos, foi em 2014. Nós trabalhamos todos os valores, nós trabalhamos sobre a parte de como contratar gente boa, nós falamos sobre como observar os detalhes que não estão no currículo, nós falamos sobre treinar a equipe, ter líderes fortes, tudo isso lá em 2014. E desde então, eles estão implementando tudo. Em 2023, o dono sofreu um acidente e ficou em coma. 9 meses sem ter contato com a empresa. O que aconteceria com vocês se isso tivesse acontecido na sua empresa? Sabe o que aconteceu na empresa deles? E eles me chamaram para mostrar. Eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. A empresa dele cresceu, cresceu enquanto ele estava em coma. Mais que cresceu. Eles já estão com um quadro de pedidos fechados até janeiro de 2025. E eles colocam tudo na parede, colocam todos os post-its com os clientes, os pedidos, as datas, até janeiro de 2025. Quando um cliente chega e começa a querer fazer negociação de preço, negociação de prazo, a sala de vendas é justamente onde fica esse quadro. O cliente já olha e já desiste. A empresa deles, porque tudo estava organizado, porque tudo era possível, tudo era possível. Quando eu os conheci, eles tinham 5 empregados. Hoje, eles estão com 40 empregados e contratando mais e crescendo. E mesmo com o dono em coma, a cultura, que é o que eu sempre falo para vocês, que é uma mão invisível que está na empresa quando vocês não estão na empresa. A cultura na empresa era tão bem implementada, tão sólida, que todos eles continuaram fazendo tudo o que eles já faziam quando o dono não estava em coma. E eu te pergunto, dono de empresa, o que aconteceria com a tua empresa se você ficasse 9 meses em coma? Qual é o tipo de gente que você tem contratado? Porque muitas vezes nós acabamos contratando só ajudantes na nossa empresa. Eu tenho uma coisa para te contar. Ajudantes, eles até ajudam, mas ajudantes, eles não vão te trazer o tempo livre que você precisa para fazer a tua empresa crescer, entende? Ajudante, eles te ajudam a permanecer no operacional, mas eles não conseguem fazer com que a tua empresa cresça, se desenvolva, porque eles ajudam você. Então você fica igual a Branca de Neve e os 7 anões. Você fica com aquele monte de anões em volta de você, esperando o que precisa ser feito. Então, parte da surpresa que você tem quando você contrata alguém acabou ficando por sua própria conta. Por quê? Quando esse empregado ele entra na tua empresa, ele tem clareza do que ele precisa fazer? Você deixa alguém acompanhando essa pessoa dentro da tua empresa? Essa pessoa, ela recebe um treinamento de alguém? Alguém está acompanhando os primeiros dias dela? Ela tem segurança do que ela vai fazer? Porque dono de empresa, encontrar gente boa é metade. A outra metade é ter processo
definidos, ter clareza do que cada um precisa fazer dentro da tua empresa, ter regras claras. Pessoal, mas como a gente faz para não ter surpresa quando a gente vai contratar? Primeiro ponto, o que faz com que você tenha surpresa na hora de contratação? Muitas vezes você olha a embalagem assim, você fica se perguntando: o que será? Será que esse é melhor? Ou será que este aqui chama mais atenção? Esse é roxo? Ai, mas eu acho que talvez esse aqui se encaixe melhor na minha empresa. Olha, esse aqui, ele cabe certinho lá na prateleira da minha empresa. Não, mas eu gosto desse porque esse é mais colorido. Não, mas eu gosto desse porque esse é dourado. Já está feita a confusão. Este é o principal motivo pelo qual você tem surpresas na hora de contratar. Você não sabe o que está procurando. Você não sabe. E aí você fica tentando adaptar. Aquilo que você está vendo, você começa a querer adaptar à sua empresa. Ah, eu ia contratar a recepcionista, mas olha, ela é dourada, né? Ela também sabe fazer vendas. Ah, eu acho que eu vou pôr ela para fazer vendas e também para fazer a recepção. E aí você começa a adaptar a vaga para algo que você não tinha pensado para aquela pessoa. Então, a empresa é que vai tentando se adaptar e tentando adivinhar o que vai ser melhor. E de repente, sem conhecer, sem saber o conteúdo, bate o olho e fala: ah, eu quero o da caixinha. Não, eu quero o dourado. E não conhece, não conhece, não conhece, não sabe, não avalia, não lê as letrinhas pequenas. E de repente, quando vai ler as letrinhas, 50% de cacau. Será que eu quero 50% de cacau? Dono de empresa, quando você vai contratar, você precisa ler o que não está escrito no currículo. Você tem que pedir o conteúdo da carteira digital dele, sim. Sim. Uma coisa é ele mandar o currículo, outra coisa é ele pegar a carteira digital que está lá no celular dele e encaminhar dados. E pede para encaminhar todos os dados. E na hora da entrevista ele vai trazer a carteira, sim. Carmen, mas para que isso? Ninguém vai trazer a carteira. Então nem venha para a entrevista. Carmen, mas isso é invasão. Invasão é você contratar uma pessoa que escreve uma coisa no currículo e que tem outra completamente diferente na carteira. Isso é invasão. Isso é invasão. Carmen, mas isso não acontece. Faz 30 anos que eu contrato pessoas. Nós estávamos contratando uma vez, há muitos anos atrás, uma grande multinacional alemã, e essa pessoa tinha trabalhado em outra grande multinacional alemã. Ela tinha um cargo de compradora. Há muitos anos atrás, ela já ganhava 5.000 por mês. Esse rapaz escreveu que ele era formado em administração. E nós pedimos os documentos, pedimos lá o histórico da faculdade e ele mandou. E então, sabe o que aconteceu? Em todas as matérias, ele tinha cursado aquelas matérias no ano de 92, 93, 94. E sabe qual era a data do histórico embaixo? 86. Hã? Como ele primeiro teve a data da emissão do documento para depois ter cursado as disciplinas? Entendem? Nós confrontamos e era mentira. E quando nós chamamos a pessoa para falar, sabe o que ela disse? Eu não acredito que a universidade errou. Pois é, a universidade errou. E então ela trouxe o diploma dela, uma cópia, também falsificada. A gente entrou em contato com a universidade. Essa pessoa nunca passou pela universidade. Dono de empresa, infelizmente, as pessoas querem deixar o seu currículo mais bonito do que ele é de fato. E se você não parar para olhar o currículo, se você não parar para olhar o que não está escrito, se você não parar para comparar com a carteira de trabalho, todos os empregos até 2019, eles estão na carteira física, né, de papel. Mas de 2019 para cá, todos os empregos eles estão na carteira digital.
E alguns estados já estão com todos os empregos na carteira digital, tanto os antigos quanto os atuais, todos eles já estão. E você precisa confrontar. O currículo precisa ser confrontado. É importante você saber quem é esta pessoa. É importante você, na entrevista, perguntar da família dessa pessoa. Carmen, mas para quê? Para saber. É importante você saber da vida familiar, é importante você saber quem é essa pessoa dentro da casa dela. É super importante. O que os irmãos dela fizeram, o que os pais são profissionalmente falando, né? Porque se uma pessoa é filha de médicos, advogados, engenheiros e ela não terminou nem o ensino médio, estranho, né? Agora, se uma pessoa é filha de operador de máquina, de pessoas simples que trabalham na operação, na produção, como doméstica, e essa pessoa terminou o ensino médio, uau, é diferente. Ou se essa pessoa fez uma faculdade, uau, uau, né? É bem diferente. Por quê? Porque ela avançou muito mais na sua vida e na sua carreira do que a outra que voltou para trás em relação a toda a família. Dono de empresa, você precisa perceber todos os detalhes da entrevista. Na vida familiar tem muitas informações, como as letrinhas, né? As letrinhas menores, porque ó, a gente não encontra muita informação na embalagem. E quando encontra, olha aqui, são bem pequenas. E não dá para você escolher o candidato porque ele está lá brilhando, né? Você precisa escolher o candidato muito mais do que pela embalagem, mas pelo conteúdo. E o conteúdo você vai conseguir conversando com ele, entrevistando, lendo essas letrinhas miúdas, sabendo quem é esta pessoa. Isso é muito importante, é muito importante. E então, você vai passar para a formação escolar. O que essa pessoa estudou? Ah, nunca estudou nada. É uma pessoa que vai fazer sua empresa crescer? Será? Ah, mas o que essa pessoa estudou? O que essa pessoa estudou tem muito significado. De repente, ela só fez aqueles cursos que a empresa obrigou ela a fazer. Tudo bem. De repente, ela colocou dinheiro do bolso dela porque ela quer crescer, ela quer aprender. Uau, é diferente? Outro ponto muito importante para você avaliar, depois que você já conheceu a vida familiar, depois que você já conheceu o que ela já estudou, o quanto ela está disposta e disponível para aprender, né, coisas novas, porque se você coloca pessoas na sua empresa que são só ajudantes, que não querem aprender absolutamente nada de novo, como é que a empresa vai crescer, né? Então, você precisa de pessoas com disponibilidade para aprender e crescer. É o momento de você avaliar o que é que ela já fez na vida dela. Quais são as experiências profissionais? Carmen, mas e se eu estiver contratando alguém que nunca trabalhou antes? Eu contratei uma pessoa que se chama Jéssica. Ela é uma querida, querida, muito querida. Na ocasião, ela tinha 17 anos e o currículo dela tinha 2 páginas. Ela colocou todos os trabalhos voluntários dela, que era líder de jovens do Exuá, que ela organizava os encontros de jovens, que ela era voluntária na feirinha dos cães, né? E que ela animava festas infantis e que ela tomava conta do bebê da vizinha dela, quando a vizinha dela precisava sair. O currículo dela tinha 2 páginas. Ela já trabalhou? Não. Tinha experiência? Não. Mas o currículo dela tinha 2 páginas. E isso tem muito valor, gente. Isso tem muito valor, entende? E essa menina foi brilhante. Ela trabalhou comigo, ela trabalhou por 2 vezes comigo. Uma pessoa incrível. Hoje ela ocupa um cargo de gerência numa grande multinacional, mas ela está muito bem posicionada. Uma querida. Carmen, mas você deixou ela embora? Claro que eu deixei. Claro, claro. Deixa ela aí, deixa crescer. Tem pessoas que trabalharam comigo que hoje estão em Madrid
coordenando 25 plantas espalhadas por toda a Europa, da fábrica onde ela atua. Tem pessoas que estão na Escócia, tem pessoas que estão na Alemanha. Deixa as pessoas crescerem. Um dia as pessoas vão sair da tua empresa. Carmen, mas elas não podem crescer na sua empresa? Podem, mas também elas podem crescer fora da minha empresa. E tá tudo bem. Eu não tenho uma sede na Alemanha, eu não tenho uma sede em Madrid, eu não tenho uma sede na Escócia. Como é que elas iriam continuar trabalhando comigo se esse era o objetivo delas? Dono de empresa, olha em volta e todo mundo da tua empresa um dia vai sair. Tenha certeza disso. E tá tudo bem. O importante é que enquanto as pessoas estejam lá, elas estejam fazendo a sua empresa crescer. O importante é que elas deixem todos os processos de trabalho. O importante é que elas contratem novas pessoas e treinem essas novas pessoas antes de saírem. Dono de empresa, para com esse apego, senão você vai ficar aí no operacional a vida toda, a vida passando e nem sequer de férias você consegue sair. Há quanto tempo você não tira férias? Faz mais do que um ano que você não tira férias? Férias de verdade, 25, 30 dias, sem o celular tocar, sem perrengue. Há quanto tempo você não tira férias? Um ano? Dois? Três? 5 anos. Qual é a vantagem de você ser empresário se nem férias você consegue tirar? É melhor, então, distribuir currículo, procurar emprego. E aí eu te pergunto, que apego é esse pela empresa? Que fanatismo em contratar só ajudante e não ter regras claras? Eu fui hoje na empresa de um cliente, né, de um aluno meu, de 2014, que eles me chamaram para fazer uma homenagem. Por quê? Porque o meu cliente sofreu um acidente e ficou em coma 9 meses no hospital, 9 meses inconsciente. E a empresa continuou crescendo. A empresa cresceu enquanto ele estava em coma. Continuou crescendo do mesmo jeito que antes. E eu te pergunto, se você que está aqui me ouvindo ficar em coma 9 meses, o que acontece com a tua empresa? Em 2014, quando eu estava acompanhando ele na empresa, ele tinha só 5 empregados. Hoje ele tem 40. A empresa dele tem todos os processos definidos, todo mundo sabe o que tem para fazer. E ele sabe contratar gente boa. Eu arrisco a dizer que ele faz entrevista melhor do que eu. Embora ele diga que tudo que ele sabe de entrevista foi comigo que ele aprendeu. A empresa dele tem uma cultura bem implementada. Quando você vai fazer uma entrevista, é fundamental que você pergunte o que a pessoa fazia, para que ela fazia, qual era a importância daquilo, para que você saiba exatamente se você está trazendo uma pessoa mais curiosa, com mais profundidade, ou uma pessoa mais superficial. É importante que você pergunte o que ele achava da empresa, porque ele vai te contar o que ele achava do chefe dele, o que ele achava dos colegas de trabalho, por que ele saiu, quais as críticas que ele fazia da empresa. E você vai perceber se você está diante de uma pessoa mais superficial, do tipo, aquela empresa era muito ruim porque o almoço era ruim, ou se você está diante de uma pessoa muito mais profunda do que isso, que caso tenha uma crítica a ser feita, que seja uma crítica verdadeira. Eu trabalhei na empresa tantos anos e eu não consegui uma promoção, embora eu tenha feito curso disso, curso daquilo outro, já estava cuidando do setor, mas eles não mudaram a minha carteira, eu resolvi sair, por exemplo. Mas vá em busca da profundidade, vá em busca de conhecer essa pessoa. Então, eu sempre gosto de, na entrevista, conhecer a vida familiar, conhecer a formação escolar, os cursos que ela fez e conhecer também qual foi a experiência profissional que ela teve, como ela fazia as coisas. Você vai perceber pelos detalhes. E a pergunta que para mim é decisiva é quando eu pergunto
para ela me dizer quais foram os momentos mais difíceis que ela passou na empresa e como é que ela resolveu, como é que ela saiu deles. Você logo vai perceber se a pessoa está falando coisas superficiais, que nem foi nada com ela, ou se ela está falando coisas profundas, né? De repente, a pessoa está falando, o momento mais difícil foi uma greve que os empregados fizeram e eu trabalhava no RH. Ah, ok. Mas aí você pergunta, o que foi que você fez? Ah, eu fiz a ata da reunião. Ou seja, ele não tem aquela experiência que ele quis fazer você acreditar que ele tinha, né? Então, você precisa ficar atento às respostas que as pessoas vão trazer para você. Isso é fundamental. Você observar o que é que a pessoa está te respondendo e qual é a profundidade. Você precisa saber se aquilo tem contexto, se não são respostas soltas, que ela ouviu o que acontecia. Pede para a pessoa detalhar o que ela fazia, como ela resolveu os problemas, como ela fez para ser promovida num determinado cargo, ou por que que ela acha que ela não foi promovida. Perguntem. Dono de empresa, para de chegar na frente do candidato e ficar falando, 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 falando. Você quer o quê? Um presente do Dia das Mães? Quem fala é mãe, dono de empresa. Quem fala é mãe. Você, dono de empresa, precisa fazer perguntas para conhecer o candidato. Não adianta você chegar lá e falar, porque aqui a gente precisa de pessoas com iniciativa, comunicativo. Tem gente que até escreve no anúncio. Precisamos de pessoas honestas, com iniciativa, comunicativas, educadas, gentis. Você escreve isso no anúncio, a pessoa chega para fazer entrevista, senta na tua frente, você fala, como você é? Eu sou educada, comunicativa, gentil. Ela vai falar tudo que está no seu anúncio. Claro! Não adianta você perguntar para a pessoa, você sabe Excel? Você tem que falar para a pessoa, vamos sentar e montar uma planilha de Excel, então? E põe ela na frente do computador. Carmen, mas você disse que não pode fazer teste. Não pode ficar um dia todo, uma semana. Agora, fazer uma hora de teste é completamente pertinente. Você precisa avaliar essa pessoa, porque avaliando essa pessoa, trazendo gente boa, parando de contratar só ajudante, trazendo gente que queira crescer na tua empresa, você vai conseguir sair do operacional e você vai ficar mais tranquilo para confiar na outra pessoa o que é que você tem para passar para ela, para que ela possa executar. Isso significa que você vai sair de férias. Férias tranquilas, não férias que você tem que ficar lá no celular respondendo tudo, porque ninguém da tua equipe sabe o que precisa fazer. Dono de empresa, se nem férias você tem tempo de tirar, como é que você tem tempo para fazer sua empresa crescer? Quando é que você vai entender que você tem que ter uma nova versão? Quem tem que mudar é você. Percebe que tem algo errado? Você segue contratando errado, segue treinando errado, ano após ano, você no operacional. Se você não mudar, quem vai mudar? Os empregados? Não. É você quem escolhe quem você traz. É você quem faz as regras. As leis? Não. As leis não vão mudar. As leis não vão mudar. É você quem escolhe a sua equipe. É você quem treina a tua equipe. É você quem coloca as regras da tua equipe. Percebe que tem alguma coisa errada nisso tudo? Agora, o que você não pode é ficar tendo surpresas na hora da contratação. Você precisa primeiro definir exatamente quem você quer contratar. Não adianta você chegar lá e tentar encaixar aquela pessoa que você viu na vaga que você tem. E aí você quer contratar uma pessoa dourada, aí você viu uma pessoa quadradinha e contrata. Não. Se você não achar quem você está procurando, não contrata. Não contrata. Eu estou cansada de ler no meu Instagram, de ler no meu YouTube. Mas eu não acho gente para contratar. Não contrata até achar. É porque você está no operacional.
Divulga a tua vaga nas redes sociais, tem grupos de empregos no Facebook. Vai lá e poste a sua foto, poste a sua vaga de manhã, de tarde, de noite. Poste no dia seguinte novamente, até encontrar. Faça cartazes. Dono de empresa, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe aquelas praias lotadas, aquele calor insuportável e aquela praia lotada de gente? E você foi para a praia com seu netinho, com seu filhinho, com aquela criança mais amada. E essa criança sumiu no meio da multidão. Você faz o quê, dono de empresa? Olha de um lado, olha do outro e fala: não achei. E volta para casa? Ah, não achei, tem muita gente. Não, você fica até achar aquela criança. E é assim que você precisa encontrar pessoas. Você faz cartazes, coloca cartazes, põe cartazes, colégio técnico, faculdade, põe cartazes, colégio normal, vai lá no Senai, vai lá no Senac, coloca cartazes, vai na igreja, tem igreja com 5.000 pessoas num culto, 5.000 pessoas às vezes é o tamanho de uma cidade, coloca cartazes, coloca no Facebook, coloca no onde tiver que divulgar, onde você acha que vai encontrar gente. Dependendo da vaga, põe no LinkedIn. Ah, estou procurando pessoas na área rural. Põe na rádio. Põe na rádio. Onde é que a pessoa que você está procurando está? Você tem que pensar. Mas não, o dono de empresa fala: ah, não achei, contratar esse mesmo, né? Não acho gente boa. E agora, o que que eu faço? Né? O empresário, ele age, ele atua, ele faz acontecer. Se fosse fácil ser empresário, todo mundo seria. Todo mundo seria. Quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que precisa. Você tem que achar gente boa? Vai achar. Se você tem que fazer uma entrevista, tem que fazer duas, tem que fazer três, vai fazer quantas forem necessárias. Dono de empresas tem que parar de perguntar: ah, você sabe Excel? Sei. Não, senta aqui e faz. Ah, você tem experiência em vendas? Tenho. Ok, então me vende essa caixa aqui. Tem aqui uma caixa, me venda essa caixa. Às vezes a pessoa não sabe nem falar, não sabe nem falar. E ela não consegue vender, não consegue improvisar, não consegue, entendeu? E aí você já vai reprovando. E aí você já vai reprovando. Pessoal, não está fácil encontrar gente boa. Dono de empresa, se eu estou na minha empresa, cada um sabe o que tem para fazer. Se eu não estou na minha empresa, cada um sabe o que tem para fazer. O problema é que vocês hoje estão ombro a ombro com seus empregados. E se você não está lá, você faz falta. Por quê? Precisaria reduzir o teu salário. Ou para um salário de caixa, ou de balconista, ou de contas a pagar, contas a receber. Porque vocês hoje ainda estão no operacional. Vocês hoje ainda não estão pensando como empresários. Vocês estão pensando como, né, o empregado. E o empregado ainda tem férias, vocês nem isso têm. Não está certo, né? Eu me lembro da minha aluna Valéria, ela tem uma escola infantil, 30 anos sem férias, 30 anos. Ela chegou a cortar, ela contou na live para mim, cortar o bico da mamadeira do filho, para o filho mamar mais rápido, porque ela tinha que voltar para trabalhar. Imagina que loucura! Ela nunca tirou férias em 30 anos. Ela diz que, tipo, as professoras estavam cortando lembrancinha para o Dia das Mães, dos pais, ela ia cortar junto. Ela ia cortar junto, imagina. Hoje, ela está procurando sede para comprar, aumentou os alunos em 40%, contratou mais professores, né? Hoje ela tem a visão de empresária, antes ela tinha a visão da melhor empregada da sua própria empresa. Dono de empresa, o tempo todo, você vai estar focado na tua empresa. Perrengues, você vai ter o tempo todo. Mas enquanto você acha que achar gente boa é fácil, você não vai achar. É difícil achar, é difícil, é difícil.
E tem que procurar muito, mas você não vai desistir, entende? Sabendo que é difícil, sabendo que você tem que procurar muito, você não vai desistir. O que não pode é você ficar lá no operacional com um pensamento de empregado. Você não é o empregado, você é o diretor. É você quem dirige a tua empresa. Dono de empresa, aproveite, ó, já curte aqui meu canal, porque todos os dias eu estou aqui para ajudar você a dobrar seu lucro e ter tempo livre. Eu já ajudei milhares de empresários e eu posso ajudar você também.